Exemplo 1 na tela, para nós dar um conferes aí, com todo mundo. Então vamos subir ele aí, tá ok. Então vamos lá, gente. Exemplo 1 projetado aqui, você pode acompanhar por aí, que vai ficando legalzinho, certo? Então ele fala que a velocidade de uma reação química depende, certo? Então depende do quê? 1, 2 e 3. Ele quer saber qual das opções vão estar corretas para nós aí. Apenas a 1 e 2, 1, 2 e 3, apenas a 2, apenas a 3. Vamos dar um confere nelas. Então, a velocidade de uma reação química depende. Ela depende do número de colisões entre moléculas na unidade de tempo. A velocidade depende do número de colisão? Lógico que depende, certo? E diretamente ainda. Quanto maior é o número de colisões efetivas, maior é a velocidade de uma reação. Então, obrigatoriamente, ela depende disso daqui. Ela depende do número de colisões, que a gente chama por unidade de tempo. Segundo, depende da energia cinética das moléculas envolvidas na reação. Energia é o quê, maluco? Energia é o que ela tem disponível para bater uma na outra, para dar pancada, para dar choque uma na outra. Então, quanto maior é a energia que existe nessas moléculas, maior é a probabilidade da reação ocorrer. Maior é a probabilidade da colisão ser do tipo efetiva. E para existir uma colisão efetiva, ela tem que ter o quê? Uma orientação das moléculas. Então, tem que ter uma orientação favorável. Início da nossa aulinha hoje. Então, no início da aulinha de hoje, a gente falou que precisa, obrigatoriamente, ter uma orientação favorável. E, tendo a orientação favorável, tem a colisão efetiva. Então, estão corretas as alternativas? 1, 2 e 3. De cara na letra A, eu tenho aí para nós correto. Beleza, gente? Então, julgamos as 3. 1, 2 e 3. E vamos dando sequência. Vem de exemplo 2 na tela aí pra gente. A produção joga na tela para vocês, a gente vai acompanhando por aqui. Beleza. O carvão é um combustível constituído de uma mistura de compostos ricos em carbono. Sugestivo, carvão, carbono. Pelo amor de Deus, não esquece disso não. A situação do combustível, do comburente, e a temperatura utilizada favorecerão a combustão do carbono com maior velocidade na ordem. Então, qual condição do combustível eu tenho, do comburente, da temperatura, nessa ordem favorece? Então, primeiro, gente, olha as possibilidades que ele te dá. Seja inteligente para responder uma questão. Então, olha lá, ele me dá carvão em pedaços, primeira condição. Depois ele dá carvão pulverizado, carvão em pedaços. Ele coloca também carvão pulverizado e pedaços. Qual é a diferença de pedaço e pulverizado, gente? Pedaço é eu quebrar esse canetão no meio, certo? Estou com uma vontade hoje. Pedaço é eu quebrar esse canetão no meio. Se eu vou fazer pedaços dele, ou eu posso simplesmente abrir ele aqui e fazer ele em 2 pedaços, sem causar nenhum dano maior, certo? Posso fazer isso. O que seria pulverizar esse canetão, por exemplo? Seria eu deixar ele em micropartículas. O termo pulverizado, ele remete a micropartículas. O termo pulverizado, ele é muito fácil de pensar quando você tem passagem de veneno agrícola, por exemplo, certo? Ou você vai passar uma detetização em casa, certo? Pulverizar, você coloca um líquido e ele passa por uma região muito pequenininha e ele joga essas moléculas bem pequenas, o máximo espalhadas possível. Então, isso é pulverizar, deixar ele bem pequenininho. Então, eu tenho possibilidade do quê? Eu tenho possibilidade de pedaços e eu tenho possibilidade de pulverizado. Então, pensa comigo, o pulverizado eu sei que é melhor. Por que é melhor? Porque a partícula é menor. A partícula sendo menor, a superfície de contato fica maior. Então, eu tenho pulverizado somente na letra B e na letra D. Então, eu já sei que a minha possibilidade está onde? Está ou na letra B ou na letra D. Tem que ser pulverizado. Segundo, ele pede também a relação do comburente. Então, para ocorrer uma combustão, lembrando, gente, para ocorrer uma combustão, eu obrigatoriamente tenho que ter um combustível mais um comburente. O comburente, para nós, ele é considerado quem? O2. O2, vamos familiarizar esse cara aqui, ele é conhecido como oxigênio. Tudo bem? Então, o meu combustível, nesse caso é o carvão, eu preciso do comburente O2, que é o oxigênio da história. Então, onde que vai ser melhor? Ter ar atmosférico ou ter oxigênio puro? Cara, se tu não lembra da composição do ar, guarda isso daqui que você nunca mais esquece. Quando alguém te perguntar qual é a composição do ar atmosférico. Você olha para a pessoa e responde assim, no ar tem CO2. E deixa ela se virar.
Falar, no ar tem CO2. Você já respondeu tudo para ela. Por quê? A composição do ar atmosférico diz que tem nitrogênio, oxigênio, argônio e basicamente gás carbônico. Tem toda a configuração do ar atmosférico aqui? Não, mas tem basicamente o que você precisa saber. Então a composição do ar atmosférico no ar tem CO2. E nessa ordem, maior concentração de nitrogênio, certo? Em torno de 78% é nitrogênio e apenas 21% aproximadamente é oxigênio, gente. Então cuidado com isso, hein? A maior concentração da nossa atmosfera é nitrogênio. Depois vem o oxigênio. Então, para ter uma combustão, onde que é melhor? Eu tenho uma região que tem ar atmosférico, que tem 21% de oxigênio, ou eu dar uma condição para ele de ele ter oxigênio puro. Quando ele fala oxigênio puro, ele está falando 100% oxigênio. Então, é melhor que eu forneça oxigênio, porque eu preciso desse comburente para ocorrer uma combustão. Estou na dúvida dessa, cara, porque não entendi legal. Pensa. Você tem que resolver um exercício e precisa ser inteligente para isso. Então, a última opção é a temperatura. A temperatura é mais tranquilo de eu pensar. Onde que favorece mais? Onde eu tenho 30 graus, como marca para mim na letra B, ou onde eu tenho 100 graus, como marca para mim na letra D. Cara, quanto maior é a temperatura, maior é a velocidade. É mais fácil do que eu pensar na concentração desse camarada aqui. Então, tu já saberia o quê? Que pulverizado é melhor. E sabendo que pulverizado é melhor, você poderia pensar na temperatura. Então, a temperatura maior favorece sempre a velocidade de uma reação. Então, nesse caso, em 100 graus Celsius, a letra D, marca aí pra gente, vai favorecer maior essa minha combustão do carvão. Beleza, gente? Resolvido o exemplo 1 e 2, vamos dar sequência aqui. E eu quero pegar na sequência algo muito importante para nós, que é a condição com que as reações vão acontecer. Certo? Então tá aqui, eu sei que precisa ter o reagente, eu sei que precisa ter o complexo ativado, eu sei que a gente precisa formar o produto, tudo isso, certo? Mas agora eu vou entender graficamente como que acontece essa questão das velocidades. Entender as velocidades, entender a concentração, vai ajudar aqui para a gente dar sequência no nosso próximo